Irmãos, vamos à palavra de Deus. Deixa sua Bíblia aberta aí no finalzinho do primeiro capítulo, do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Um ladrão invadiu uma casa. Ele achava que a casa estava deserta. Enquanto ele caminhava através do escuro, uma pequena lanterna na mão, ele ouviu a voz que vinha da cozinha. A voz dizia: Jesus está olhando para você. Ele parou e perguntou: quem está aí? Resposta alguma. Ele continuou caminhando, achando que tinha ouvido coisas, mas novamente, depois de alguns passos, ele ouviu a voz dizendo: Jesus está olhando para você. Ele parou e foi caminhando em direção onde ele supôs vir a voz. E ele ouviu novamente: Jesus está olhando para você. E aí ele apontou a lanterna de onde vinha a voz, viu um papagaio dentro de uma grande gaiola, não é? O papagaio repetiu: Jesus está olhando para você. O ladrão xingou o papagaio, né? Acendeu a luz da cozinha, e foi aí que ele observou que debaixo da gaiola tinha um pitbull agachado, não é? Bem na hora que o papagaio gritou: pega ele, Jesus! Irmãos, os ladrões, os criminosos podem ser muito burros às vezes. Burros, não é? A gente vê vídeos na internet, a gente sabe de notícias de ladrões que fazem coisas loucas, né? E é verdade, não são histórias, é verdade. Aqui está uma verdadeira história. Um ladrão invadiu uma loja de conveniência com uma arma em punho. Aí, após o caixa colocar o dinheiro dentro da bolsa, né, o ladrão viu na prateleira atrás do caixa uma garrafa de uísque. E ele disse: coloca a garrafa dentro da sacola também. Aí o funcionário disse para o ladrão o seguinte: eu não posso lhe ceder a bebida porque você parece ter menos de 21 anos. Você é menor, eu não posso ceder bebida para menores. Aí o ladrão disse: eu não sou menor, está aqui a minha carteira de motorista. O rapaz olhou: ah, é verdade, né? O ladrão foi embora e o rapaz, funcionário da loja, deu o nome que ele leu na carteira de motorista do ladrão para a polícia, que horas depois estava prendendo o burro do ladrão, né? Agora, você pode achar estranho que Jesus comparasse a vinda dele, a volta dele, não é? A vinda de um ladrão. É estranho isso. É claro que Jesus não está se identificando com o pecado do roubo, claro que não, mas apenas com um bom ladrão, se existe bom ladrão, né? Um ladrão eficiente. Ele tenta se esgueirar, não é? E fazer o seu furto e escapar em silêncio com o fruto do seu roubo. Essa é a descrição de como Jesus arrebatará a sua igreja. Como Jesus vai tomar a sua igreja para si, arrebatá-la. Vai ser inesperadamente, vai ser silenciosamente, como um ladrão na noite. Como você sabe, as divisões da Bíblia, as divisões capítulo por capítulo, versículo por versículo, não estavam nas escrituras originais. Esse negócio de capítulo, esse negócio de versículos foram inventados depois, não é? No século XIV, mais ou menos, um bispo católico chamado Stephen Langton,
Ele fez esse trabalho de dividir a Bíblia em capítulos e dividir os capítulos em versículos, mas ele não fez um trabalho perfeito, a gente sabe disso. Alguém disse que ele marcou a sua Bíblia enquanto ele se deslocava de igreja em igreja montado num jumento. E diz a história, não se sabe se é verdade, que cada vez que o seu jumento tropeçava, ele começava um novo capítulo. Cada vez que o jumento dava uma balançada, ele começava um novo capítulo. Bom, por certo, irmãos, não deveria haver divisão entre o capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses e o capítulo 5, porque é o mesmo texto, não é? Então nós vamos manter esse texto dentro do contexto e nós vamos ler do capítulo 4, versículo 16, até o capítulo 5, versículo 5, porque é um texto só. Diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Irmãos, os primeiros crentes, eles permaneciam tão animados quanto ao retorno de Jesus, que esse era o grande assunto que ocupava a mente, os pensamentos, as conversas dos crentes. Eles usavam até uma saudação cristã específica, com duas palavras em aramaico, para lembrar isso. Maranatha era a saudação em aramaico dos novos crentes, que esperavam a vinda de Jesus. Maranatha. Talvez você já tenha ouvido a palavra Maranata. Significa literalmente o Senhor vem, ou o Senhor está próximo. Quando eles se reuniam, eles cumprimentavam uns aos outros com um beijo no rosto e diziam a palavra Maranatha, ou as palavras, né? Maranatha, Maranata. Eles lembravam para o outro: o Senhor vem. Quando eles se despediam, também eles se despediam com a palavra Maranatha, ou seja, o Senhor está próximo. Eles tinham uma paixão pela vinda do Senhor, pelo retorno do Senhor. Irmãos, esse mundo que a gente vive está ficando cada vez mais louco, cada vez mais louco. E é por isso, irmãos, que nós devemos manter a esperança, e nós devemos encorajar uns aos outros, sabendo que o dia do Senhor em breve virá. O dia do retorno de Cristo em breve virá. Ele não vai reter esse retorno por muito tempo. Então isso deve ser um assunto que deve estar fixo em nossa mente. Você deve lembrar: o Senhor está retornando. Isso deve ser motivo de esperança para o nosso coração. O grande estudioso da Bíblia, chamado G. Campbell Morgan, disse o seguinte: para mim, a segunda vinda é a perpétua luz sobre o caminho que torna o presente suportável. Eu nunca coloquei minha cabeça em meu travesseiro sem pensar que talvez, antes do amanhecer, a manhã final pode ter chegado. Ou seja, ele dizia: quando eu penso na volta de Jesus, isso torna o meu dia a dia mais leve. Eu suporto o presente.
Mas toda vez que eu deito a cabeça no travesseiro, eu penso, será que vai ser essa madrugada? Será que antes do sol raiar, o meu Senhor voltará? Irmãos, eu quero propor a gente pensar 4 coisas a respeito do retorno de Jesus. Do retorno de Jesus. 4 coisas. Primeiro, Jesus vai voltar, mas nós não sabemos o dia exato. Não sabemos. Você pode imaginar um ladrão mandando um WhatsApp para você, te prevenindo, né? Olha, eu só quero que você saiba que eu roubarei a sua casa hoje à noite. Claro que não, não é? Não existe isso. Os ladrões não anunciam quando eles chegam. Eles entram e saem de fininho, não é? Eu tenho um tio que mora em Muriaé, embora a sua casa tivesse garagem, por muitas vezes ele deixava o seu carro na rua. E ele se gabava dizendo que ele morava num lugar seguro, numa cidade segura. E nós do Rio de Janeiro, né, o repreendíamos, dizendo, você não deve fazer isso, guarda o carro na garagem. Não, aqui é tranquilo, não tem problema não. Até que um dia o seu carro amanheceu sem as 4 rodas, né? Ele não esperava que o ladrão viesse. Por isso ele estava sempre tão tranquilo quanto a isso, até que o ladrão veio. Jesus disse a mesma coisa sobre o seu retorno, a mesma coisa. Lá em Mateus 24, Jesus disse, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Olha só, houve momentos na história do cristianismo, na história da igreja, quando muitas pessoas esperavam o retorno de Jesus. De acordo, por exemplo, com a história do cristianismo, não é? Na virada do ano 999 para o ano 1000 da era cristã, as pessoas estavam esperando Jesus na entrada do novo milênio. As pessoas então começaram a se comportar melhor, venderam terrenos e propriedades, doaram dinheiro aos pobres, prisioneiros foram libertados, muitos peregrinos viajaram até Israel só para esperar o retorno de Jesus, na virada do ano 999 para o ano 1000. 31 de dezembro de 999, era na verdade um domingo. As catedrais da Europa ficaram lotadas, milhares de pessoas esperando o retorno de Jesus à meia-noite. E ele não veio. William Miller, ele era um pregador batista em Nova York. Ele previu que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1845. Milhares de pessoas vestiram roupas brancas, caminharam para os montes, à espera do retorno de Jesus, à espera de serem arrebatadas por Jesus. Jesus não veio. Edgar Whittington, engenheiro da NASA, ele escreveu um livro intitulado 88 razões pelas quais Jesus vai retornar em 1988. Olha, 88 razões pelas quais Jesus vai retornar em 1988. Sabe quantos livros ele vendeu? 4,5 milhões de livros. E ele errou 88 vezes. A grande questão, irmãos, é o seguinte: sempre que você ouvir de um dia, de uma data, você pode saber sem qualquer dúvida que eles estão errados. Na verdade, se tornaram falsos profetas. Quem acompanhou há algumas décadas atrás, talvez aí uns 20 ou 25 anos atrás, Valnice Milhomes foi para a TV e previu a volta de Jesus, dando data. Pregadora brasileira, errou, e errou feio. Toda vez que você ouvir alguém dizendo um dia, uma data, você pode saber sem dúvida alguma que não será aquela data. Não será.
Jesus disse que ninguém sabe o dia, a não ser o Pai. Ninguém. É por isso, irmãos, que eu não me inscrevi na comissão de organização. Eu estou na comissão de recepção. Entende? Eu estou esperando que Ele venha. Eu não estou preparando a volta dEle. Eu estou esperando que Ele venha. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quantos de vocês, como eu, né? Quantos de vocês acreditam que Jesus voltará na nossa geração? Levante a mão. Muito bem. Alguns, né? Quantos de vocês pensam que Ele vai voltar antes do final de 2016? Vamos lá. Antes do final de 2016. Para mim, ele volta agora. Ó. Está esperando. A qualquer momento, né? Quantos de vocês acreditam que Jesus voltará antes do fim deste culto? Irmã Sônia. Irmãos, esse é um bom momento para Jesus voltar, porque a maioria não está esperando. Entende? Ele disse o seguinte: o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Aí, irmã Sônia, está preparada? Isso, né? A maioria, 99,9%, não está esperando Jesus voltar antes do fim desse culto. Então não é uma boa hora para Ele voltar? É uma boa hora para Ele voltar, porque a igreja está cochilando. Ele voltará e a gente não sabe o dia nem a hora. Segundo, Jesus resgatará a sua família a partir do julgamento futuro. Há muitos pontos de vista, irmãos, diferentes sobre o calendário dos eventos do fim dos tempos. O calendário desses eventos. Apocalipse capítulo 20, a Bíblia diz que Jesus vai estabelecer um reino na terra de 1000 anos. 1000 anos. Alguns crentes se intitulam amilenistas, ou seja, eles não acreditam que os 1000 anos serão 1000 anos literais. Eles acreditam que esses 1000 anos de Apocalipse 20 são 1000 anos simbólicos. Outro grupo de crentes é pós-milenista. Eles acreditam que Jesus vai voltar depois desses 1000 anos de paz e prosperidade na terra. Essa posição era popular, irmãos, no início do século 20, o pós-milenismo, quando a humanidade parecia estar avançando, a humanidade progredia, o avião, o telefone, a lâmpada elétrica, coisas que foram inventadas que mudaram a vida da humanidade. A teoria da evolução de Darwin previa que o homem estava melhorando cada vez mais, evolução biológica e evolução social. Havia uma crença de que as pessoas estavam ficando cada vez melhores, logo não haveria mais guerra, nem fome, nem conflitos, nem crimes, nem injustiças. Os cristãos estavam criando uma utopia na terra. Então Jesus voltaria, mas aí veio a Primeira Grande Guerra Mundial. Que decepção. Logo em seguida a Segunda Grande Guerra Mundial. Que decepção. O homem que estava melhorando piorou. E não é verdade, irmãos? A gente não vê uma piora no homem. Essa semana eu recebi no WhatsApp um vídeo de uma matéria aqui em Vila Velha, de um menino de 10 anos, que havia sido preso com uma arma e ele estava praticando furtos, cordão de relógio, cordão de ouro, e, enfim, ele estava praticando furtos. E ele preso ali dentro do carro da polícia, e ele dizia que tinha fumado crack, 10 anos, fumado crack, e dizia que estava, na linguagem dele, chapado, e enquanto ele assaltava, ele dizia que tinha vontade de matar a pessoa, matar. Ele dizia assim, com a maior tranquilidade, né? Eles vão me levar, mas daqui a pouco eu estou na rua, rapidinho eu estou na rua. E é verdade, ele já tinha
Só esse ano ele teve 30 passagens pela polícia. 30. São Paulo foi morto um outro menino de 10 anos que assaltou, levou um carro, furtou um carro e foi morto pela polícia. Está dando o maior problema, porque agora estão acusando os policiais de terem matado injustamente. Parece que nós estamos piorando. Ok. O pós-milenista acreditava que nós viveríamos um tempo de paz até a volta de Jesus. Mas outras pessoas como eu são chamadas de pré-milenistas. Em outras palavras, nós acreditamos que Jesus voltará antes do seu reinado de 1000 anos. Não se preocupe, se você não sabe se você é milenista, pós-milenista, amilenista, pré-milenista, não tem problema, isso não tem nada a ver com a sua salvação. Isso é palavras que os teólogos usaram para dizer que o que eles estudam é muito difícil. Bom, nem todos os cristãos concordam com a ordem dos eventos, ok? E se você não concorda com isso ou com aquilo, a questão principal é que você crê que Jesus é Senhor da sua vida. Você segue o seu caminho, eu vou seguir o caminho com o que eu acredito sobre o milênio. Agora, de qualquer maneira, contanto que você creia que Jesus vai voltar, nós podemos ter comunhão e caminhar juntos. Mas há uma razão pela qual eu creio que Jesus virá antes da tribulação, antes do milênio. Eu creio que Ele está voltando para resgatar a sua igreja. Ele vai salvar a sua noiva desse terrível período de tribulação e julgamento que vai acontecer na terra após o milênio. No segundo e no terceiro capítulos de Apocalipse, Jesus entregou mensagens às 7 igrejas da Ásia. Representam todas as igrejas de todos os tempos. Quando ele escreveu a igreja de Filadélfia, ele disse o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Eu vou salvar vocês da hora da provação. Isso é um texto que me faz pensar em Jesus resgatando a igreja antes desse período de tribulação que vem após o milênio. Lucas 17, Jesus comparou o seu retorno a um par de eventos do Antigo Testamento. Você que está estudando o panorama do Antigo Testamento, você já viu isso. Lucas 17, 26 a 30, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Então Jesus fala sobre o dilúvio, Noé, comparando a sua vinda. Segundo, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Irmãos, por muitos anos eu lia esse texto e eu pensava que a única pista que esse texto nos dava sobre o retorno de Jesus era o fato de que as coisas estavam acontecendo de maneira normal e natural, as pessoas estavam vivendo de maneira natural, sem pensar na vinda de Jesus, e aí repentinamente o Senhor virá. Mas quando eu examinei mais de perto, eu cheguei a um significado mais profundo. O que faz o dilúvio e o que faz a destruição de Sodoma e Gomorra terem em comum com a segunda vinda de Jesus? Dilúvio, destruição de Sodoma e Gomorra. O que isso faz, o que isso tem semelhança com a segunda vinda de Jesus? Veja bem, em primeiro lugar, as pessoas eram tão más antes do dilúvio, que Deus enviou o dilúvio como julgamento contra a humanidade. Olha, as pessoas eram más, então veio o julgamento.
Os moradores de Sodoma e Gomorra eram tão pecadores que Deus enviou um julgamento de fogo sobre aquelas pessoas. Então veja, disso aí eu extraio o seguinte: isso não nos faz pensar nos dias de hoje, irmãos. Nós estamos piorando, irmãos. Toda semana cai um ministro do governo novo. Isso já era previsto, irmãos. Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Todos estão corrompidos. Eu estou com medo do japonês da Federal chegar lá em casa e me pegar em alguma coisa. Vim aqui te prender porque você pegou emprestado aquele tênis e não devolveu. Você entende? Parece que a coisa está... Nós estamos entrando num ciclo estranho. A gente fala de Deus julgar o Brasil, mas veja bem, nós não somos tão especiais assim não, irmãos. Olha ao redor do mundo. Olha o louco que entrou naquela boate e assassinou 49 pessoas inocentes. E feriu mais 100 e tantas inocentes. Aí você vai falar do estilo de vida delas? Cuidado antes de falar do estilo de vida delas. Olhe para o seu primeiro. Tire a trave dos seus olhos antes de querer tirar o cisco dos olhos do outro. Eram pessoas honestas, se divertindo como elas achavam que deveriam se divertir, e foram mortas covardemente por um assassino louco. Nós estamos piorando. O tempo virá e Deus julgará toda a humanidade novamente, como descrito em Apocalipse de 6 a 19, o julgamento de Deus. O que mais Noé e Ló têm em comum com a vinda de Jesus? Em ambos os casos, Deus resgatou uma família. Uma família. Deus colocou Noé e sua família na arca, eles escaparam do julgamento do dilúvio. A mesma coisa aconteceu com a família de Ló. Antes que Deus enviasse o julgamento de fogo sobre essas duas cidades, Deus envia anjos para salvar a família de Ló. Irmãos, a tribulação é outro exemplo de como Deus vai derramar a sua ira nesse mundo pecaminoso, e como no tempo de Noé e como no tempo de Ló, Deus vai resgatar uma família. E sabe o nome dessa família? Igreja. Igreja. Então, antes do julgamento chegar, Deus vai retirar a sua família, como Ele retirou a família de Noé, como Ele retirou a família de Ló. Deus vai retirar a família dele do meio da tribulação. Terceiro, o dia do Senhor trará destruição de muitos, de muitos. Então preste bem atenção. Há muitas referências ao dia do Senhor na Bíblia, mas lembre-se, esse não é um período de 24 horas, único. O dia do Senhor. O dia do Senhor descreve eventos do fim dos tempos. Para aqueles de nós que conhecem Jesus, será uma experiência maravilhosa, linda. Mas para aqueles de nós que ficarem para trás, vai significar destruição de muitos. Não vai ser um momento de celebração. Não vai ser um momento de reencontro para aqueles que não conhecem a Jesus. Será o início do pior capítulo da história humana. Veja como Isaías descreveu o dia do Senhor, no capítulo 13. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira, grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Esse é o dia do Senhor. Paulo usou uma analogia de dores de parto. Paulo fala de dores de parto para descrever esse tempo. Ele fala no versículo 3 do capítulo 5: quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, uma vez que a mulher grávida começa a ter contrações, então não há nenhuma maneira de parar o processo de chegada do bebê. Pronto ou não, o bebê vai nascer.
quando as contrações começam. Paulo está dizendo que uma vez que esses eventos do fim dos tempos começarem a acontecer, não há nada que vai detê-lo. O julgamento virá se você estiver pronto ou não. Paulo escreveu que muitas pessoas estarão vivendo suas vidas totalmente separadas de um relacionamento com Deus. Elas zombam, elas riem da ideia da segunda vinda. Elas não acreditam na segunda vinda. Mas como contrações de parto, quando Jesus voltar, todo o resto vai acontecer. Nada vai detê-lo. Exatamente como a Bíblia predisse, vai acontecer. Para aqueles de nós que conhecem o Senhor, o arrebatamento significa libertação. Mas para muitos que estarão à sua esquerda, haverá destruição. Destruição. Mais uma vez, igreja, eu quero exortá-lo. Entrega a sua vida a Jesus. Você não quer ser deixado para trás. Você não vai querer ser deixado para trás. Ele vai arrebatar a sua igreja. Esteja preparado. A pesquisa que eu fiz aqui há pouco mostra que só uma entre 300 pessoas está esperando a volta de Jesus agora. Quarto, os cristãos não devem ser surpreendidos por esses eventos finais. Imagine que você está saindo numa viagem de férias. Janeiro chegou e você vai viajar. Aí você posta na página do seu Facebook, não é? Que você vai ficar por um mês nas praias de Guarapari. E você posta, né? Olha, mas eu estou um pouco preocupado porque o alarme da minha casa está quebrado. E ninguém vai ficar na minha casa. Você posta isso no Facebook. Aí você posta também, né? Eu espero que ninguém leve os 5 mil reais que eu guardo debaixo da minha cama, naquela caixa de sapato velha. Agora, se você voltar para casa, será que você deve ficar surpreso se a sua casa tiver sido arrombada e o dinheiro roubado? Sim ou não? Não. Claro que não. Você deu todas as pistas. Todas as pistas. Irmãos, olha, Jesus está vindo de repente, sem aviso prévio. Ele está vindo como um ladrão na noite. Mas nós fomos avisados. Nós temos sido avisados pelas Escrituras. Por isso a gente não deve ficar surpreso. Paulo escreveu no versículo 4: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas ou na ignorância, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Não, vocês sabem que vai acontecer. Vai acontecer. Você está pronto para a segunda vinda? Você ainda tem uma escolha. Agora. Você tem uma escolha. Agora. Mas haverá um tempo quando você não terá mais escolha. Não terá mais escolha. Não terá. C.S. Lewis foi um dos maiores estudiosos do século XX. Professor de literatura de Harvard. Por muitos anos ele foi um ateu. Ele rejeitou a sua educação cristã, anglicana, rejeitou. Mas outro estudante brilhante, J.R.R. Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis, era um cristão e levou C.S. Lewis à fé em Jesus Cristo. Em seguida, Lewis se tornou um dos intelectuais cristãos mais influentes da história. Aqui está o que ele escreveu sobre a segunda vinda de Jesus. Preste atenção. Deus vai invadir a terra com vigor. Neste tempo, Deus estará sem disfarce. Será algo tão avassalador que vai provocar tanto amor irresistível quanto horror irresistível em toda a criatura. Será tarde demais para escolher o seu lado. Agora, hoje, este momento é a nossa chance de escolher o lado certo. Deus está retendo sua volta para nos dar
essa chance. Não vai durar para sempre. Devemos pegar ou largar. Um turista foi visitar uma bela fazenda de uvas na Toscana italiana. Ele se aproximou de um homem. Esse homem estava podando as videiras. E ele disse: você é o dono da fazenda? O homem disse: não. O dono desta fazenda está em Roma. Eu apenas administro essa fazenda. O turista perguntou se poderia olhar ao redor. O administrador acenou com a cabeça. E o turista então notou que a propriedade estava impecável. A casa limpíssima. As árvores podadas. Os jardins estavam cheios de flores e frutos. Então ele voltou para o administrador e disse: quanto tempo o proprietário não vem aqui? O administrador disse: tem aí uns 12 anos ou mais que o proprietário não vem. Aí o turista disse: bem, o que ele disse para você fazer? O administrador disse: olha, quando ele me contratou, ele disse que eu deveria me certificar de que tudo esteja muito bem cuidado. E é isso que eu estou tentando fazer. O turista disse: eu não entendo. O proprietário não vem aqui há 12 anos. E, no entanto, a fazenda dele está impecável. Você está trabalhando como se ele estivesse voltando na próxima semana. Aí o administrador finalmente disse: não, senhor. Eu espero por ele hoje. Todos os dias. Eu espero que ele volte. É por isso que eu continuo trabalhando tão duro. Irmãos, essa é a maneira como todos nós devemos esperar o retorno do nosso Senhor. Todos nós devemos viver de tal maneira que esperamos o Senhor hoje. Hoje. É como se Jesus fosse crucificado ontem à noite, ressuscitado dos mortos hoje de manhã e estivesse voltando hoje à noite. Você está pronto? Você está pronto para o arrebatamento? Essas palavras da Bíblia são destinadas a nos encorajar uns aos outros. Cristãos, eu os encorajo a viver de uma maneira que você possa encontrar o Senhor agora. Agora! Crentes, eu os encorajo a compartilhar sua fé com todos com os quais você se importa, porque haverá um tempo em que isso não poderá mais ser feito. Amigos sem Jesus, eu os encorajo a entregar o seu coração a Jesus hoje, porque haverá um tempo em que será tarde demais. Você sabe por que Jesus ainda não voltou? Deus está esperando você. Deus está esperando você. É o que a Bíblia diz. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque Ele ainda não voltou, Ele está lhe dando chance. Ele está lhe dando oportunidade. Mas acredite, isso vai ter um fim. Isso vai ter um fim. Jesus pode voltar antes desse culto acabar? Sim ou não? Sim. Você está preparado? Olha para dentro de você. Está na hora de se preparar. Porque você não vai querer ficar para trás. Não vai querer ficar para trás.